Todo mundo acompanhou o embate que teve recentemente entre Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aquela agressividade toda do Bolsonaro no 7 de setembro, falando que não vai obedecer nada que o Alexandre de Moraes falar. E depois aquela conversa mansa, aquela rasgação de seda, amenidades, organizada pelo presidente, o vampirão Michel Temer, que fez aquela média ali pra ficar lá mais tranquilo e tal. E nós também vemos a briga do Bolsonaro com o ministro Barroso, que atualmente preside o TSE. Mas por que o Bolsonaro briga tanto com o judiciário? Por que ele tem movido seus apoiadores contra o Supremo Tribunal Federal? E o que está em jogo nessa disputa toda? Atualmente o STF tem se manifestado contra alguns apoiadores do Bolsonaro, chegando mesmo a prender pessoas que se manifestaram contra as instituições democráticas, de forma muitas vezes agressiva e controversa. Os exemplos são o Roberto Jefferson, presidente do PTB, e há um tempo atrás o Daniel Silveira, deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. Aquele bombadão que quebrou a placa da Marielle. Mas esse cabo de guerra entre grupos conservadores e o STF não é de hoje. Para a gente entender melhor essa briga, a gente tem que explicar o conceito de ativismo judicial, quando o judiciário resolve tomar medidas que muita gente considera que o legislativo deveria tomar. Esse ativismo judicial não é exclusividade do Brasil. A gente pode ver, por exemplo, a Suprema Corte Americana aprovando a descriminalização da maconha nos Estados Unidos, a legalização do aborto recentemente no México, que foi decidida pela Suprema Corte do país, e no caso do Brasil a gente vê constantemente o STF dando seus pitacos a respeito de temas da pauta de costumes, como por exemplo a legalização do aborto, descriminalização das drogas, casamento homoafetivo. Tudo isso tramita nos debates da Suprema Corte do Brasil. E, claro, incomoda grupos mais conservadores, que afirmam que esse tipo de atribuição é do legislativo, que o debate a respeito de pautas de costumes cabe ao parlamento. Independente se o Poder Judiciário deveria ou não se manifestar a respeito disso, é a partir destes elementos que a gente começa a entender o embate entre grupos conservadores, que apoiam Bolsonaro, e o STF. E nesse meio a gente tem a figura específica do ministro Roberto Barroso, que é considerado na composição atual do STF o ministro mais progressista de todos eles, sempre defendendo a legalização das drogas, o aborto, o casamento homoafetivo. Então, antes mesmo do Bolsonaro na presidência, já havia ali um desconforto entre grupos conservadores e o ministro Luiz Roberto Barroso. A grande questão é que, com o Bolsonaro à frente do executivo, houve um aumento nas tensões envolvendo a pauta de costumes, como talvez se esperasse mesmo do eleitorado do Bolsonaro, que se apresentou sempre como candidato da família, dos valores tradicionais, da lei e da ordem. A grande questão é que essa temática de costumes, que sempre foi uma tensão entre conservadores e a postura do STF muitas das vezes, ganhou uma dimensão maior, que transbordou para outras questões que, a rigor, não tem muita coisa a ver com costumes e valores. Como, por exemplo, o uso de hidroxicloroquina, cloroquina no tratamento da Covid, o voto impresso e, de certa forma, a liberdade de expressão, considerando que pessoas que falaram o que pensavam acabaram sendo presas a mando de ministros do STF. Se essas prisões tiveram um embasamento legal legítimo ou não, isso se tornou uma pauta da base conservadora e do próprio Bolsonaro contra os ministros do STF. Especificamente com relação ao Luiz Roberto Barroso, isso ganhou uma dimensão ainda mais delicada quando ele passa a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. E o que era antes uma pauta de costumes relacionados à vida e família, migrou para uma discussão relacionada a voto impresso, e se a urna eletrônica era de fato confiável ou não. E por que isso precisa ser visto pelo Bolsonaro e pelos conservadores com cuidado? Porque essas pautas novas que entraram na briga não necessariamente são pautas consideradas de valores, de costumes, caras aos conservadores. Muitos conservadores estão entrando nessa onda porque o líder deles, o Bolsonaro, está ali inflando para levar adiante esse cabo de guerra institucional. Mas qual que é o grande problema disso? Não necessariamente todas as pessoas que se consideram conservadoras compram essa agenda relacionada a tratamento precoce para Covid, voto impresso, fraude nas urnas, defender essa turma que fica falando coisas agressivas contra as instituições. E aí, esses mesmos ministros que têm essa pauta progressista começam a se apresentar como a voz da razoabilidade, do bom senso, defendendo aquilo que muitas pessoas consideram bom, como a urna eletrônica, a defesa das instituições, da democracia. E aí a gente vê um desbalanço, considerando toda essa nova pauta que está sendo colocada na ordem do dia pelo governo Bolsonaro e seus seguidores, que pode fazer com que os ministros do STF passem a ser mais bem vistos. E aí eles passam a se valer como as pessoas realmente sensatas do debate, o que pode significar um tiro no pé para os grupos conservadores que desde antes do Bolsonaro estão lutando pela pauta de valores e costumes mais tradicionais. Então, resumindo, se essa agenda hoje mantida pelo Bolsonaro de tratamento precoce, crise institucional, defesa do voto impresso, continuar se colocando acima das pautas de costume e valores, no futuro os ministros do STF podem ganhar a aceitação da opinião pública média também a respeito dessas pautas de costumes, se apresentando como vozes muito mais
moderadas e sensatas do que muita gente imaginava que fosse no passado. Justamente porque o Bolsonaro e seus seguidores mais fiéis insistem em temas que não necessariamente têm a ver com valores e costumes. Agora, se essas pautas que o Bolsonaro tem trazido e peitado o STF por conta delas são mesmo as melhores pautas, cabe a vocês me dizer aqui nos comentários se isso realmente vale a pena ou se o Bolsonaro simplesmente não está dando um verdadeiro tiro no pé no que diz respeito à pauta de costumes e valores que os conservadores, desde antes do Bolsonaro, já defendiam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, não deixe de acompanhar aqui o nosso trabalho. Vídeos toda semana discutindo de forma objetiva o que tem acontecido no nosso panorama político nacional e internacional. Sempre de forma didática, aberta e muito prática. Não deixe de seguir aí o canal e ir acompanhando aí as nossas novidades.